Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 426. E nós estamos tratando do sonambulismo. O que é o sonambulismo? É a capacidade de algumas pessoas de, mesmo estando desdobrado, quer dizer, o espírito percebendo o plano espiritual, realizar atividades na vigília. O que seria isso? Então, o espírito está desdobrado, mas todas as suas impressões, tudo aquilo que ele está vendo ou sentindo, se reflete no corpo. Em alguns casos mais conhecidos, o sonâmbulo, ele levanta da cama, ele sai do quarto, ele vai se movimentando dentro da casa como se estivesse acordado. No entanto, o espírito está vivenciando uma outra experiência que não aquela. E muitas vezes ele não se lembra de nada do que aconteceu. É só um reflexo que acontece no corpo. Então, esse é o processo de sonambulismo, que nós já vimos na questão 425, uma descrição um pouquinho mais detalhada. Vamos lá, então. 426. O chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? É a mesma coisa, a não ser pelo fato de ser provocado. Sonambulismo natural, sonambulismo magnético. O que seria isso? Natural é aquele que acontece com a pessoa que foi dormir e acaba agindo, o corpo refletindo as ações do espírito com movimentos físicos, né? Então ele levanta da cama, ele sai do quarto. Isso é o sonambulismo natural. O sonambulismo magnético, ele ocorre através da hipnose. Então, o espírito o paciente é levado a um transe hipnótico e ele acaba desdobrando e vai relatando ao hipnotizador, normalmente alguém que está ajudando, né, fazendo um tratamento, às vezes no estado de regressão, que seria um processo mais comum, mais conhecido, diria, em que o psicólogo ou um profissional relacionado com esse tema provoca um transe, a pessoa entra num torpor e o espírito se desdobra. A partir desse desdobramento, ele começa a conversar com o espírito ao invés de falar com o corpo, apesar de que o corpo é que reflete as ideias. Então, peraí, ficou confuso isso. O espírito sai do corpo em desdobramento e ele vai manifestar as suas sensações, os seus pensamentos, as suas ideias através do corpo que está em estado hipnótico. Então, pela indução. Por isso que ele faz essa distinção. Então, no caso da regressão, o hipnotizador ele vai induzindo o espírito a se lembrar do passado. Como ele não tem a limitação do corpo, ele consegue acessar memórias de encarnações passadas ou de vivências que ocorreram na sua infância, que estão registradas no cérebro, no caso dessa encarnação, mas que ficam fora da sua lembrança, porque não são significativas. Então, a indução hipnótica é o que ele chama de sonambulismo magnético. É pela hipnose. E, no caso da regressão, o espírito vai se lembrando de vidas passadas e vai tendo acesso à lembrança. Todo esse processo, ele é muito perigoso. Por quê? Deus nos oferece o esquecimento do passado, das vidas anteriores, para nos proteger de nós mesmos. Então, muitas vezes, essa regressão nos leva a traumas, a situações em que a dor foi muito intensa. Então, aquele que está conduzindo esse processo, ele tem que ter um cuidado muito grande para que a pessoa que fez a regressão possa não tenha tanta influência das vidas passadas. Porque na regressão, o espírito, quando se recorda dessas experiências, ele vai vivenciá-las novamente. Então, podem ser traumáticas, dolorosas. Então, é um processo
que tem que ter muito cuidado. É uma ferramenta que alguns psicólogos, médicos, psiquiatras se utilizam, mas que não é por acaso que Deus colocou-a no esquecimento. Existe um propósito para isso, porque é importante que nós vivenciemos experiências que estejamos preparados para viver. Então, relembrar situações traumáticas que nós ainda não conseguimos superar pode nos trazer mais sofrimento do que solução para os nossos problemas. 427. Qual a natureza do agente chamado fluido magnético? Fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Então, fluido magnético é uma modificação do fluido universal. Bom, vamos lembrar então. Fluido cósmico universal é a origem de toda a matéria. É um universo onde nós estamos mergulhados. Tá? O pensamento é transmitido através do fluido cósmico universal. É ele que vibra, como o som é transmitido pelo ar. Então, nós estamos mergulhados nesse fluido. O fluido magnético, o que é? É a vontade intensa do espírito em enviar a outro ser uma energia positiva, um desejo de que ele melhore, uma indução. Então, é a vontade de um espírito que vai impregnar o fluido cósmico universal próximo, que vai transmitir esse desejo, essas intenções, essas vibrações para um outro espírito. Um exemplo muito prático que a maioria de nós que frequenta a casa espírita tem é o momento do passe mediúnico. O passe, ele ocorre numa transferência de energias do médium para o paciente. Então, é um fluido magnetizado. Como é que é essa energia que o médium tem, a vontade do passista de que o paciente melhore, é transmitido para o paciente? É através do fluido magnético. Então, é a vontade do espírito que está ali de transmitir coisas boas, de oferecer àquele paciente o melhor que ele possui para que ele se beneficie e possa reencontrar o seu equilíbrio. Então, esse é um exemplo mais prático que a gente tem, mais próximo, né, do nosso dia a dia, do fluido magnetizado. Então, é a intenção do espírito de transmitir algo. Então, ele transmite algo como? Através do fluido cósmico universal, que é impregnado de energia vindo da vontade do espírito, né, do passista, que vai chegar até o paciente. Então, por isso que é importante, quando nós vamos tomar passe, de estarmos receptivos, porque se nós não estivermos na mesma sintonia, quer dizer, com o desejo de ser ajudados, o passe não vai funcionar. Por maior que seja o desejo do passista de mandar uma energia positiva, se as portas não estiverem abertas, essa energia se perde e não acontece o processo. Então, a hora que nós adentramos a câmara de passe para receber, né, os benefícios que lá nos serão oferecidos, é preciso que nós tenhamos essa confiança de que isso vai ocorrer e estejamos receptivos a essa transmissão de pensamentos, que ele chama aqui de fluido magnetizado, que é a forma de transmitir essas sensações, esse desejo, essa energia positiva para a pessoa que está ali com o paciente. 428. Qual é a causa da clarividência sonambúlica? Já o dissemos, é a alma que vê. Então, o sonambulismo, seja induzido, seja natural, é o espírito desdobrado, né, percebendo o plano espiritual, mas se manifestando através do corpo. Então, as pessoas que estão ao seu redor vão recebendo essas informações que o espírito está vendo. Então, por estar desdobrado, ele tem os seus sentidos mais ampliados e pode perceber melhor o ambiente e pode ter até uma visão mais ampla. Um exemplo que é colocado em questões anteriores
é que é possível o espírito prever o futuro? Não, não, porque ele não tem essa capacidade de saber exatamente qual será o nosso livre-arbítrio. Então, se nós temos o poder de decidir nossos caminhos, mesmo que um espírito esteja prevendo que nós temos a possibilidade de fazer determinada coisa, no momento de executar aquela função, nós mudamos de ideia. Então, não é possível prever o futuro. Mas o exemplo que se dá é que se o espírito estiver numa posição mais elevada, ele tem uma visão mais ampla do ambiente. Então, ele pode prever algo que irá acontecer, como, por exemplo, eu estou acima de uma montanha e estou vendo o trem passando num determinado lado da linha. Então, eu posso prever que ele passará num outro lugar e dizer isso, ó, então, daqui a tantos minutos o trem vai passar em tal lugar. Por quê? Porque eu tive uma visão mais ampla da situação geral. É nesse sentido. Mas isso só acontece, no caso do sonâmbulo, em desdobramento, porque o espírito ele está fora do corpo, então tem uma percepção maior. 429. Como o sonâmbulo pode ver através de corpos opacos? Não há corpos opacos senão para os vossos órgãos grosseiros. Já não dissemos que, para o espírito, a matéria não oferece obstáculo, pois que ele a atravessa livremente? Com frequência, ele vos diz que vê pela fronte, pelo joelho, etc., porque vós, inteiramente mergulhados na matéria, não compreendeis que ele possa ver sem o auxílio dos órgãos. Ele mesmo, pelo desejo que manifestais, julga precisar de tais órgãos, mas se o deixasseis livre, compreenderia que vê por todas as partes de seu corpo, ou melhor dizendo, que vê de fora do seu corpo. Muito bem. Para o espírito, a matéria ela não é um obstáculo, desde que ele esteja consciente disso e dependendo do grau evolutivo, ele pode atravessar paredes, não tem essas limitações, né? Eu vou me deslocar, eu quero estar em Bauru, estou aqui em Agudos, quero estar em Bauru, aí eu tenho que entrar no meu carro, ou pegar um ônibus e ir até Bauru. Isso demanda um esforço. Se eu tivesse desdobrado ou desencarnado, eu simplesmente pensaria em estar em Bauru e lá estaria. O deslocamento ocorre na velocidade do pensamento e isso também depende do grau evolutivo de cada um. Tá? Então, nesse caso, como o sonâmbulo ele é a expressão do espírito que está desdobrado do corpo, quer dizer, ele não está utilizando o corpo para refletir as suas sensações, então ele pode observar através das paredes, ele pode atravessar a parede, ele vai enxergar através de obstáculos, porque o espírito não tem as necessidades físicas que o corpo tem. Então, por exemplo, nós estamos numa sala e podemos nos ver. Por quê? Porque a luz está acesa e reflete essa luz nos corpos. Esse reflexo da luz é que impressiona a retina e que registra no cérebro, por isso a gente consegue enxergar. Esse é o órgão visual. Mas o espírito não precisa da luz. Então, se nós apagarmos todas as luzes, nós não vamos nos ver fisicamente, mas em desdobramento veríamos não só as pessoas que estão encarnadas, mas também veríamos todo o ambiente e outras situações, porque o espírito ele não precisa do órgão, os olhos, para enxergar. Ele tem a percepção muito maior do que aquele que está limitado pela matéria. Tanto que, em ambientes escuros, ele descreve com serenidade tudo o que está acontecendo, porque não precisa da luz exterior para poder enxergar. Então é bem isso. A matéria nos limita, nos obriga a enxergar pelos olhos, ela necessita de luz, né, exterior para que possamos perceber as coisas. Mas o espírito não tem essas limitações. Por isso que a percepção dele é ainda maior. Bom, o nosso tempo terminou. O assunto é interessante,
Mas nós retomamos, então, na semana que vem, a partir da questão 430. Vamos à nossa prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco, pela presença inspiradora dos vossos mensageiros, nos intuindo, nos auxiliando para compreender melhor as situações que são naturais, mas que, pela nossa ignorância, parecem sobrenaturais. Que cada dia possamos compreender melhor que somos espíritos imortais e que, como espíritos, temos uma amplitude de ações que podemos realizar durante o sono, no estado de concentração, de desdobramento, no estado que chamamos sonambúlico. Que possamos, Senhor, usufruindo dessas ferramentas, nos tornarmos pessoas melhores. Que as vossas bênçãos possam ser derramadas sobre todos nós e que, fortalecidos, enfrentemos as provas com resignação e coragem, com a certeza de que estás conosco. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.